E se Jesus estivesse te observando agora, neste exato momento, enquanto você planeja o Natal de 2025, e ele chorasse? Não de alegria, mas de lamento. Porque ele sabe o que você ainda não sabe. Que a festa que você está preparando pode ser a última antes do peso eterno cair sobre os seus ombros. Eu morri. Meu coração parou por 7 minutos durante uma cirurgia de emergência na véspera de Natal de 2023. E do outro lado, diante da presença mais intensa que já senti, Jesus me mostrou algo que me arrancou o fôlego. Mesmo já sem fôlego. Ele me levou até o Natal de 2025 e o que vi não foi a luz das guirlandas, nem o sorriso das crianças, nem a ceia farta sobre a mesa. O que vi foi a nudez espiritual de milhões de pessoas celebrando uma data sagrada como se fosse apenas um feriado, comendo e bebendo em nome de Cristo, enquanto o traíam com cada brinde, com cada palavra vazia, com cada coração distraído pela ilusão de que estar junto à família é o bastante para agradar ao céu. Você pensa que celebrar o Natal te aproxima de Deus, mas Jesus me disse algo que gelou minha alma. Eles falam meu nome, mas eu não os conheço. Eles decoram a casa, mas o coração está vazio. Eles celebram meu nascimento, mas rejeitam minha volta. E então, ele me mostrou rostos de pessoas que eu conhecia, pessoas como você, sentadas à mesa do Natal de 2025, sorrindo, mas marcadas. Marcadas por uma sentença invisível, porque naquele dia, sem saber, muitas delas estarão celebrando a última ceia antes do chamado final. Não estou falando de morte física. Estou falando de algo muito pior. A morte da oportunidade. O encerramento da porta da graça. Jesus me disse que este Natal será diferente, porque a paciência do Pai está no limite. E o que você fizer nesse dia, cada palavra, cada intenção, cada pensamento oculto, será pesado na balança eterna. O que eu vi foi aterrador, mas você ainda tem tempo. Quando meu espírito se desprendeu do corpo naquela mesa de cirurgia, eu não senti paz. Eu senti terror. Porque a primeira coisa que percebi não foi a ausência de dor, mas a presença absoluta de uma verdade que eu havia ignorado a vida inteira. Eu flutuei, mas não para cima. Flutuei para dentro de mim mesmo, como se cada camada da minha alma estivesse sendo desfolhada por uma luz que não apenas iluminava, mas julgava. E então eu o vi. Jesus estava diante de mim, mas não como nas pinturas, não como nos vitrais das igrejas. Ele era real demais, pesado demais, e seus olhos me viam por completo. Cada mentira que contei em nome da fé, cada vez que usei seu nome para impressionar, para ganhar respeito, para esconder minha frieza espiritual. Ele não precisou falar nada ainda. A simples presença dele me condenou. Eu soube naquele instante que tudo o que eu havia feito em vida, incluindo cada Natal que celebrei, não passava de teatro. Eu era um ator religioso e ele sempre soube. Então ele estendeu a mão e algo impossível aconteceu. O tempo se dobrou. Eu não estava mais na sala de cirurgia. Eu estava em uma casa decorada com luzes de Natal, guirlandas vermelhas e douradas, uma árvore reluzente no canto da sala. Havia risos, música, o cheiro de peru assado e vinho. Era Natal de 2025. Mas eu não estava sozinho naquela visão. Jesus estava ao meu lado, observando em silêncio. E o que ele me mostrou não foi a celebração. Foi o vazio por trás dela. Eu vi uma família reunida à mesa, orando antes da ceia. Palavras bonitas, mãos dadas, cabeças abaixadas. Mas Jesus me disse, olhe de novo. E quando olhei, vi o que ele via. Vi os corações daquelas pessoas. Um deles estava orando, mas pensando em dinheiro. Outro estava de mãos dadas com a mãe, mas guardando o rancor dela há anos. Outro sorria para o irmão,
mas o invejava em silêncio. A oração era apenas som. O Natal era apenas tradição. E Jesus, o verdadeiro aniversariante, não estava convidado para aquela mesa. Eu quis desviar o olhar, mas não consegui. Porque então ele me mostrou algo ainda pior. Ele me mostrou eu mesmo. Eu vi meu próprio corpo, vivo, sentado à mesa de Natal de 2024, um ano antes da minha morte. Eu estava sorrindo, servindo comida, fazendo piadas, liderando a oração. Mas por dentro, eu estava morto, espiritualmente morto. Eu falei o nome de Jesus naquela oração, mas não sentia nada. Eu agradeci pelas bênçãos, mas não o amava. Eu celebrei seu nascimento, mas não esperava a sua volta. E a pior parte, eu achava que estava tudo bem. Eu achava que cumprir o ritual era suficiente. Mas Jesus me disse algo que destroçou minha alma. Você celebrou meu nome, mas rejeitou minha presença. Você comeu e bebeu em minha memória, mas me traiu com sua indiferença. E agora, eu te mostro o que acontecerá com aqueles que fizerem o mesmo no Natal de 2025. Então, a visão mudou. Eu não estava mais naquela casa. Eu estava suspenso sobre a terra, vendo o planeta inteiro de cima. E era véspera de Natal de 2025. Milhões de luzes brilhavam nas cidades, árvores decoradas, músicas natalinas tocando em cada esquina. Mas Jesus me fez ouvir algo além da música. Ele me fez ouvir as orações. Milhões de orações subindo ao céu naquela noite. Senhor, abençoa minha família. Senhor, obrigado por mais um ano. Senhor, protege meus filhos. Orações bonitas, corretas, cheias de palavras religiosas. Mas então Jesus levantou a mão e o som parou. Silêncio absoluto. E ele disse: estas orações não chegam a mim, elas sobem, mas não atravessam. Porque quem ora sem arrependimento fala para o vazio. Quem celebra meu nome sem me buscar está convidando o outro para a mesa. Eu tremi, porque entendi o que ele estava dizendo. O Natal de 2025 seria o último aviso, a última oportunidade para acordar. E a maioria das pessoas perderia essa chance porque estaria ocupada demais, celebrando a casca da fé. Jesus então me levou para dentro de uma igreja cheia, lotada de fiéis na missa de Natal. Todos cantando, todos de pé, todos com as mãos erguidas. O pastor pregava com fervor, citando as Escrituras, falando sobre o amor de Deus, sobre a esperança do Natal. Mas Jesus me disse: olhe para os corações. E quando olhei, vi a podridão escondida. Vi homens que traíam suas esposas sentados na primeira fileira. Vi mulheres que difamavam suas amigas cantando hinos de louvor. Vi jovens viciados em pornografia erguendo as mãos como se fossem puros. Vi líderes da igreja que roubavam o dízimo sorrindo para a congregação. E Jesus me disse algo que me fez chorar de desespero. Eles vêm a mim uma vez por ano, vestem a fantasia da santidade e acham que isso os salva. Mas no Natal de 2025, eu não aceitarei mais a hipocrisia. Eu separarei o joio do trigo. E muitos que se sentam nesta igreja hoje não estarão mais aqui no próximo Natal, porque eu os entregarei à sua própria escolha. Eu caí de joelhos naquela visão, mesmo sem ter joelhos, porque percebi que eu era um deles. Eu era o hipócrita que Jesus estava julgando. Eu havia passado décadas celebrando o Natal, indo à igreja, orando antes das refeições, postando versículos nas redes sociais, mas meu coração estava frio. Eu nunca truly busquei a presença dele. Eu nunca verdadeiramente me entreguei. Eu usava o nome de Jesus como um amuleto, como uma identidade cultural, mas não como uma rendição absoluta. E agora, diante dele, eu estava nu, sem desculpas, sem máscaras, apenas a verdade crua e inegável. Eu era um cristão de aparência e ele sempre soube.
E o terror que senti naquele momento não foi medo da morte, mas medo de que fosse tarde demais. Medo de que minha vida inteira tivesse sido um desperdício. Medo de ouvir dele as palavras que nenhum ser humano quer ouvir. Eu nunca te conheci. Mas então Jesus falou, e sua voz não era de condenação, era de dor. Ele disse: eu não te trouxe aqui para te jogar no abismo. Eu te trouxe para te mostrar o abismo que você estava correndo em direção. Porque você, assim como milhões de outros, está dormindo enquanto a porta se fecha. Ele me ergueu, e eu vi lágrimas nos seus olhos. Lágrimas de um Deus que ama, mas que não pode forçar ninguém a amá-lo de volta. Ele me disse que o Natal de 2025 seria diferente de todos os outros natais da história. Não porque algo externo mudaria, mas porque algo interno seria revelado. Ele me disse que naquele dia ele estaria presente de uma forma invisível, mas real, observando cada mesa, cada oração, cada coração. E que ele marcaria aqueles que o buscassem de verdade, e também aqueles que apenas usassem seu nome em vão. Ele me disse que o julgamento não viria com trombetas e fogo naquele Natal, mas com silêncio. O silêncio da presença dele se afastando daqueles que não o querem de verdade. Jesus então me mostrou duas famílias, lado a lado, celebrando o Natal de 2025. A primeira família estava reunida, rindo, comendo, trocando presentes. Tudo parecia perfeito. Mas Jesus me disse: eles estão celebrando a si mesmos. Eles usam meu nome, mas não me conhecem. E quando a tribulação vier, eles me buscarão, mas eu não responderei, porque eles me rejeitaram quando ainda havia tempo. A segunda família também estava reunida, mas algo era diferente. Eles oravam, mas a oração era quebrantada. Eles comiam, mas havia gratidão real. Eles sorriam, mas também choravam, porque sabiam que o tempo estava se esgotando. E Jesus me disse: estes são meus. Estes eu conheço. E quando a escuridão vier, eu os esconderei debaixo das minhas asas. A diferença entre as duas famílias não estava no que faziam, mas no porquê faziam. Uma celebrava a tradição, a outra celebrava a ele. E então Jesus me fez uma pergunta que me partiu ao meio. Em qual dessas mesas você estará sentado no Natal de 2025? Eu não consegui responder, porque eu sabia que se eu voltasse à vida, eu teria uma escolha a fazer. E essa escolha determinaria meu destino eterno. Ele me disse que eu voltaria, mas não por merecimento. Voltaria como um mensageiro, para avisar os outros, para gritar o que ele me mostrou, e que se eu falhasse, se eu voltasse e continuasse vivendo a mesma vida morna, religiosa, mas vazia, então minha condenação seria ainda maior, porque eu teria visto a verdade e escolhido ignorá-la. Ele me disse: você voltará, mas o Natal de 2025 será o teste para você e para todos aqueles que ouvirem sua voz, porque naquele dia eu estarei observando, e o que eu ver determinará o que virá depois. Quando voltei ao meu corpo, eu acordei gritando. Os médicos disseram que foi um milagre, mas eu sabia a verdade. Não foi um milagre de misericórdia, foi um milagre de alerta. Eu fui mandado de volta para contar o que vi, e agora estou contando a você. Porque se você está assistindo a este vídeo, não é por acaso. Você foi chamado a ouvir. E o que você fará com essa informação determinará onde você passará a eternidade. O Natal de 2025 está chegando. Faltam apenas dias, e você precisa entender que este não será um Natal comum. Este será o Natal do julgamento silencioso. Jesus estará observando, não com olhos físicos, mas com olhos espirituais. Ele verá seu coração enquanto você ora. Ele ouvirá seus pensamentos enquanto você sorri para sua família. Ele saberá se você está celebrando a ele ou apenas cumprindo um ritual vazio. E o que ele vir naquele dia
determinará o que acontecerá com você nos meses seguintes. Eu sei que isso soa alarmista. Eu sei que você pode estar pensando: isso é exagero, Deus não funciona assim. Mas eu estive lá, eu vi. E eu te digo com toda a certeza da minha alma: Deus é amor, mas Ele também é justiça. E a justiça dele não tolera indefinidamente a indiferença. Ele te ama demais para te deixar continuar dormindo enquanto a ponte desmorona. E o Natal de 2025 é a última prancha dessa ponte. Depois disso, o que vier será irreversível. Não estou dizendo que o mundo vai acabar naquele dia. Estou dizendo que a paciência de Deus vai se esgotar para aqueles que continuam brincando de cristão. Estou dizendo que muitos que celebrarem o Natal de 2025 como sempre celebraram, acordarão em 2026 e perceberão que algo mudou, que a presença de Deus se afastou, que as orações não são mais respondidas, que a proteção foi removida. E então será tarde demais. Então eu te pergunto agora, diretamente, sem rodeios: como você vai celebrar o Natal de 2025? Vai ser mais um Natal de aparências, de fotos para postar, de presentes caros e comida farta, mas com o coração vazio? Ou vai ser o Natal em que você finalmente se rende de verdade, em que você para de fingir e começa a buscar a presença de Jesus, como se sua vida dependesse disso? Porque depende. Diga aqui nos comentários: você está preparado para encarar Jesus de frente no Natal de 2025? Ou você ainda está vivendo na mentira de que a aparência é suficiente? Eu preciso saber que esta mensagem está chegando aos corações certos. Porque o tempo está se esgotando. Jesus me mostrou mais uma coisa antes de eu voltar. Ele me mostrou o que aconteceria logo após o Natal de 2025. Eu vi caos. Não um caos físico, mas espiritual. Eu vi pessoas entrando em desespero sem entender por quê. Eu vi famílias se despedaçando sem motivo aparente. Eu vi igrejas se esvaziando porque a presença de Deus havia se retirado delas. Eu vi cristãos de nome chorando e orando, mas não recebendo resposta, porque eles haviam perdido a última chance de serem levados a sério por Deus. E Jesus me disse: isto não é minha vontade, mas é a consequência da escolha deles. Eu bati na porta, eu chamei, eu avisei, mas eles preferiram o conforto da religião morta à incomodidade da entrega verdadeira. E agora, eles colherão o que plantaram. Eu vi pessoas que eu conhecia naquela visão, pessoas da minha igreja, pessoas da minha família. E o terror que senti foi saber que muitas delas nunca ouvirão este aviso, porque estão ocupadas demais sendo religiosas. Mas eu também vi esperança. Eu vi um remanescente, um pequeno grupo de pessoas que levaram o aviso a sério, que pararam de fingir, que quebraram suas máscaras religiosas e se entregaram de verdade a Jesus. E eu vi a proteção sobre eles. Eu vi a paz no meio do caos. Eu vi a provisão quando todos ao redor estavam em falta. Eu vi a presença de Deus como um escudo invisível, mas real, ao redor deles, e Jesus me disse: estes são os que me ouviram. Estes são os que celebraram o Natal de 2025 não como tradição, mas como rendição, e por isso eles serão poupados do que está por vir. Eu quero que você seja um deles. Eu não voltei dos mortos para assustar você, mas para salvar você. Porque a verdade é que o Natal de 2025 não é o fim, é o começo. O começo da separação final entre aqueles que realmente conhecem Jesus e aqueles que apenas conhecem sobre ele. Então, enquanto você assiste a este vídeo, eu te imploro: não deixe este Natal passar como mais um. Não celebre mais uma vez a casca vazia da fé. Não ore mais uma oração mecânica só para cumprir protocolo. Este Natal, busque a presença de Jesus como se sua alma estivesse em jogo. Porque está. Chore diante dele. Confesse sua frieza.
Admita sua hipocrisia. Peça que Ele quebre você e te reconstrua de verdade. Porque o que está vindo depois de 2025 não será fácil. E só aqueles que tiverem Jesus de verdade, e não apenas o nome dele, sobreviverão espiritualmente ao que vem pela frente. Eu vi o futuro, e eu voltei para te avisar. Agora, a escolha é sua. Você pode ignorar este aviso e continuar dormindo, ou você pode acordar agora enquanto ainda há tempo. O Natal de 2025 será o divisor de águas. E eu oro para que, quando Jesus observar sua mesa naquele dia, ele veja um coração que finalmente decidiu amá-lo de verdade. Quando abri os olhos naquela maca de hospital, a primeira coisa que senti não foi alívio, foi peso. Um peso esmagador de saber algo que o mundo ao meu redor não sabia. Os médicos comemoravam. Minha família chorava de alegria. Mas eu estava em silêncio, porque sabia que eu não havia voltado por acaso. Eu havia voltado com uma missão. E essa missão era você. Era avisar você de que o tempo está se esgotando e que o Natal de 2025 não é apenas mais uma data no calendário. É o marco divisor entre aqueles que acordarão e aqueles que continuarão dormindo até que seja tarde demais. Eu não voltei para contar uma história bonita. Eu voltei para gritar um alerta. E se você chegou até aqui, até o final deste vídeo, é porque algo dentro de você reconheceu a verdade no que eu disse. Você sentiu o aperto no peito. Você sentiu o medo de estar vivendo exatamente do jeito que Jesus me mostrou que não funciona. E agora, você tem uma escolha a fazer. Você pode fechar este vídeo, voltar para sua vida e fingir que não ouviu nada. Ou você pode parar agora, cair de joelhos e pedir a Jesus que quebre a casca religiosa que você construiu ao redor do seu coração. Porque o que eu vi lá do outro lado não deixa espaço para meio termo. Ou você está com ele de verdade, ou você está fingindo. E fingir não te salvará. Não neste Natal. Não mais. Jesus está observando. E o que ele verá em você no dia 25 de dezembro de 2025 determinará o que acontecerá com você nos dias, semanas e meses seguintes. Você não precisa morrer para despertar, mas precisa acordar agora, antes que a porta se feche, antes que a misericórdia se transforme em justiça, antes que você perceba que perdeu a última chance de ser levado a sério por Deus. Este é o seu aviso, e eu não posso forçar você a ouvi-lo. Mas eu posso te dizer que, se você ignorar, um dia você se lembrará deste momento e vai desejar ter feito diferente. Não deixe que esse dia chegue. Decida agora. Renda-se agora. Busque Jesus agora. Porque depois do Natal de 2025, tudo mudará. E eu oro para que, quando mudar, você esteja do lado certo da separação. Mas eu preciso te contar uma última coisa. Antes de eu voltar completamente ao meu corpo, Jesus me mostrou algo ainda mais aterrador. Algo que eu ainda não contei para ninguém. Ele me mostrou o que acontecerá logo após o Ano Novo de 2026. E o que eu vi foi tão perturbador que eu tremo só de lembrar. Envolve algo que a maioria dos cristãos está fazendo sem saber que é uma porta aberta para o inferno. E no próximo vídeo eu vou revelar exatamente o que é. Se você achou que este aviso foi pesado, prepare-se. Porque o que vem é ainda pior. E você precisa saber disso antes que seja tarde. Então, se esta mensagem tocou você, se você sentiu que Deus te trouxe até aqui por um motivo, eu te peço, curta este vídeo agora. Não como um gesto técnico, mas como um compromisso com a verdade que você acabou de ouvir. Compartilhe este aviso com alguém que precisa despertar. Comente aqui embaixo sua decisão de buscar Jesus de verdade neste Natal. E se inscreva neste canal, porque você faz parte do remanescente que não vai se deixar enganar pela religião morta. Você é parte daqueles que Jesus chamou de meus. E juntos,
Nós vamos atravessar o que está por vir. O Natal de 2025 está chegando. E você agora sabe o que fazer. Não desperdice essa chance, porque ela não voltará.